Graça e a paz, meus irmãos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, no versículo 12, que nos diz assim o texto: Com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Bom, desses dias atrás, eu vi em algum site, umas fotos de pessoas que resolveram adotar animais que estavam abandonados e doentes. É muito impressionante a gente ver a mudança radical que ocorre nesses animais quando as pessoas elas fotografam o antes e o depois. Alguns animais eles demonstram uma expressão de total tristeza, até mesmo medo ou até de enfrentamento por causa que não sabem o que vai acontecer. E as fotos depois normalmente mostram aqueles animais até parece que estão sorrindo, mas estão revigorados, bonitos, com a pelagem brilhosa. Aqueles que estavam magros agora estão fortes, sorridentes, felizes com seus novos donos. Essa é a mudança que acontece na nossa vida após a nossa conversão. Éramos como inimigos de Deus, tristes, desesperados, para pessoas que agora têm uma nova realidade e uma nova situação. Ontem, na nossa meditação, vimos que Paulo, ele rogou o poder de Deus nos crentes para capacitá-los a perseverar e a resistir todas as situações. Nessa meditação de hoje, Paulo vai nos ensinar o que o Pai Celeste merece de nós e o que é que ele fez por nós. Mas antes de falar sobre o que Deus deve receber de nós, eu gostaria de falar primeiramente o que foi que ele fez. E há duas coisas aqui nesse versículo que, embora estejam completamente unidas, elas devem ser analisadas aqui. Primeiramente, nos fala que Deus nos fez idôneos. O verbo grego aqui significa qualificar, autorizar, tornar suficiente. Então, o que Paulo, irmão, ele quis mostrar é que a benevolência de Deus como Pai, ela primeiramente foi demonstrada no fato de que o homem natural não possui nenhuma idoneidade. O homem natural não possui nenhuma qualificação para receber algo bom de Deus. Nós nascemos como filhos da ira, como Paulo fala lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 3. Ele diz assim ali: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Essa era a nossa realidade. Não tínhamos qualificação, não tínhamos idoneidade. Em outro momento, ele fala que nós estávamos separados da comunidade de Israel, sem esperança, sem nenhuma perspectiva de coisa boa desse mundo ou do próprio Deus. Mas agora, então, ele vai demonstrar que nós apenas merecíamos a condenação por essa situação anterior. Nós éramos exilados do reino de Deus. E assim nós vivíamos no deserto da terra do pecado. Portanto, essa idoneidade, essa qualificação, essa autorização de nos tornar suficiente vem através do amor de Deus em não apenas nos resgatar da terra do pecado, que ele vai falar no versículo 13, como também nos adotar como filhos. É por isso que Paulo ele expressa nesse versículo Deus como Pai. Ele fala dando graças ao Pai. É para demonstrar a tamanha graça e misericórdia que alcançou aqueles que outrora eram seus inimigos. Assim, irmãos, a outra ação ligada a essa é que além de Deus então nos qualificar por meio da adoção, ele também nos dá uma parte da herança dos santos na luz. Não bastasse a libertação da escravidão do pecado, não bastasse a eleição que nos adota como filhos, Deus, como Pai, ainda nos abençoa com uma herança celestial.
No capítulo 3, versículo 24, Paulo ele vai novamente citar essa herança ao dizer: ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Mas que herança é essa? A herança que vem junto com os santos. A herança que vem junto com a igreja, que vem com os nossos irmãos, é uma herança que é repartida para todos aqueles que são salvos, para todos aqueles que foram feitos filhos de Deus. Essa herança é a própria vida eterna. E veja que é uma herança na luz. Apocalipse nos mostra isso, de que a cidade, ou seja, esse novo céu, essa nova terra, ela não precisa do sol para iluminar, porque Deus é a sua própria luz. É uma herança na luz, porque é uma herança feita na própria presença de Deus, que ilumina essa nova realidade. Nessa forma, irmãos, nesse sentido, o que é que Deus então merece de nós? Voltando ao início do versículo, com alegria devemos dar graças ao Pai. Isso nos leva, irmãos, a enumerar as bênçãos que nós recebemos através de Cristo, diante de tantas circunstâncias desfavoráveis dessa vida, diante de tantos ataques, tantas ameaças, tantas perseguições e tribulações. É sempre uma fonte de alegria ao nosso coração lembrar os motivos de graças que nós temos para louvar a Deus. Paulo aqui já vem enumerando desde o início desse capítulo. Ele nos salvou, ele nos concedeu sabedoria espiritual, ele nos deu o seu Espírito para habitar em nós. Dessa forma, nos capacitou a viver de forma digna, dessa forma, nos capacitou a ter o pleno conhecimento da sua vontade, a viver para o seu inteiro agrado, nos capacitou a frutificar para toda a boa obra. E além disso, como vimos hoje, ele nos tem dado herança, uma promessa de uma herança, e nos tem dado o seu próprio nome, pois fomos feitos os seus filhos. Que grandes motivos nós temos realmente para louvar e adorar esse Deus. Com toda alegria, vamos transbordar o nosso coração de louvor ao nosso Pai. Amém. Vamos orar, irmãos. Pai, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti, agradecendo por Tua obra em nossa vida, agradecemos por Teu amor, Senhor, que foi dado a nós, que por Tua misericórdia nos alcançou, que por Tua misericórdia, Senhor, nos libertou e nos salvou. E pedimos, portanto, Senhor, que receba toda a expressão de alegria do nosso coração pelo reconhecimento daquilo que Tu tens feito em nosso viver. Abençoa o Teu povo, abençoa os Teus filhos, em toda a face da terra, para que toda tristeza do coração seja transformada em alegria, para que haja expressão de louvor em nossos lábios por aquilo que o Senhor tem feito por nós. Vivifica-nos e edifica-nos. Dá-nos cada vez mais, Senhor, a certeza dessa herança dentro de nós, por meio do penhor do Teu Espírito Santo. É o que nós esperamos, Senhor, pois cremos no Teu Filho Jesus e nele pedimos. Amém.